Deus abençoe você e toda a sua linda família. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós oramos ao Senhor. Pedimos que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos, os nossos ouvidos, aumentando a nossa capacidade de compreender a Tua palavra, aumentando o nosso discernimento. Que o Senhor esteja colocando guardas em nosso lar, que os Teus anjos estejam trabalhando a nosso favor, que Satanás fique impedido de nos manter na cegueira, na escuridão, na ignorância, que ele seja amarrado, sem força, sem poder, sem reforço, proibida retaliação, proibida migração e transferência, todo o trabalho que estava em curso, que seja paralisado, toda armadilha que seja desvendada e impedida, todo roubo, que haja restituição para o povo de Deus, que ele seja obrigado a devolver 7 vezes mais, porque nós, como igreja, estamos exercendo a nossa autoridade, exigindo que assim seja no nome de Jesus. Queremos declarar que os nossos amados e tudo que nos diz respeito está coberto pelo sangue de Jesus, que o nosso destino, que o nosso propósito está coberto pelo sangue de Jesus, e cada dia enxergamos mais e melhor, que o poder de Deus resplandece em nossas vidas. Declaramos que é bem-vinda em nosso lar o diálogo, a harmonia, a paz, o crescimento, a prosperidade, o aprendizado, que é bem-vindo em nosso lar. Relacionamentos saudáveis, que a saúde venha e faça morada. Saúde física, saúde relacional, saúde financeira, saúde mental, saúde emocional, saúde em todas as áreas e aspectos da nossa vida, no nome de Jesus. Este é o nosso 7º e último estudo deste propósito. Deus me pediu 7 propósitos de 7 estudos. Estamos encerrando o 2º propósito. Neste propósito, o objetivo foi que você esteja desenvolvendo uma fé sobrenatural. Nós exploramos ao máximo nesse propósito como Deus é o nosso provedor, como Deus se agrada em fazer os seus filhos prosperarem, pelo simples fato de sermos filhos, de sermos herdeiros. Mas Deus tem mais razões para fazer com que nós, os seus filhos, a sua igreja, a sua noiva, prospere. Deus quer que nós estejamos livres da preocupação com as coisas, livre de estar usando e gastando a nossa energia e o nosso tempo apenas para não perder as coisas que já estão nas nossas vidas, ou para ganhar mais coisas com medo de não termos recursos suficientes. Deus também quer que nós, com o fruto do nosso trabalho, possamos abençoar outras pessoas, sermos generosos. Nós precisamos refletir o caráter do nosso Pai. O nosso Pai é generoso. Como filhos, herdeiros, precisamos ser generosos. Deus quer que nós estejamos financiando a grande comissão, que nós estejamos usando uma parte do dinheiro e das bênçãos que Ele traz para as nossas vidas para financiar a grande comissão, financiar os programas, financiar as Bíblias, financiar as tradições, financiar tudo o que faça com que a palavra de Deus se espalhe, chegue aos 4 cantos da terra. Ainda 1 bilhão de pessoas precisam ser alcançadas, quase 4.000 línguas precisam ter a palavra de Deus traduzida para essas línguas, e obreiros que estejam disponíveis para ir pessoalmente ou através de inúmeros meios que o século atual nos proporciona. Nós vimos no propósito anterior, e se você não está comigo desde o propósito anterior, ele ficou gravado. Eu super recomendo que você vá para ele e analise dia a dia. No primeiro propósito, no qual eu lhe desafio a escrever uma nova história, você precisa conhecer para guerrear. Nós estamos guerreando contra Mamon. Essa batalha não é contra pessoas humanas. Efésios 6:12 diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. No primeiro propósito, eu trago para você mais de 10 maneiras
que o inimigo traz o seu pensamento, traz o seu conceito, o seu paradigma a respeito do sistema financeiro, como ele se infiltra em nós, como ele se infiltra na nossa família, na nossa maneira de agir, nos nossos comportamentos. E eu trago isso com o objetivo que você identifique na sua vida aonde Mamon tem mexido, quais parafusos ele tem apertado, como ele tem governado a sua vida. A única forma de você resistir ao mal é conhecer o mal. E a forma que o mal mais gosta de trabalhar é disfarçado. Ele não aparece para nós como vemos nas fantasias de carnaval, um diabo chifrudo vestido de vermelho com um rabão. De forma alguma. Ele está embutido nos programas de televisão, em linguagens subliminares, ele está embutido nas artes, embutido na cultura, embutido na educação, embutido na saúde, embutido nos sistemas financeiros que estão circulando pelo mundo. Nós precisamos conhecer Mamon. E neste primeiro propósito eu trago mais de 10 sintomas que mostram a infiltração de Mamon nas nossas vidas. Nós precisamos estar aptos para examinar as nossas próprias vidas. Se não conseguimos olhar para dentro de nós com verdade, com sinceridade, não estamos prontos para ter uma renovação da nossa mente. Toda mudança que queremos para a nossa história de vida vem através de renovarmos a nossa mente. Você encontra essa instrução preciosa no livro de Romanos, capítulo 12, no 2º versículo. Não se conformem com os padrões e os costumes deste mundo, mas sejam pessoas diferentes através da renovação da vossa maneira de pensar. Desta forma, vocês conhecerão o que Deus deseja que façam e verão como a vontade de Deus é realmente boa, agradável e perfeita. O texto está dizendo que nós precisamos pegar a palavra de Deus, que é o único fundamento, que é eterno, que é duradouro, que podemos confiar, que não vai mudar de opinião nem de ideia. E em cima desses fundamentos construir a nossa vida, construir a nossa maneira de pensar. Você já notou como as coisas estão mudando muito rápido? Eu lembro que quando eu comecei a namorar com meu marido, me estranhava muito, pois a minha irmã, que era cardiologista, sempre falava do mal de comer muitos ovos, que aumentava o colesterol. E o meu marido comia muitos ovos. Pouco tempo depois, a medicina mudou de opinião e hoje ovos é muito saudável. Você pode comer 4, 5, 7 ovos por dia. Muitas pessoas que fazem dieta junto com o nutricionista, com o nutrólogo, eles recebem esse tipo de informação. Coma 7 ovos por dia, 4 no café da manhã, 3 no jantar. Naquela época, a minha irmã tinha infartado e eu também. Eu quase infartava porque o meu marido comia 2 ovos. A medicina muda de opinião à medida que os estudos vão avançando. A palavra de Deus, ela não muda. Nela você não vai encontrar sombra de variação. Nós precisamos ter algo sólido para construir as nossas vidas. Hoje, o que para o sistema financeiro é um excelente investimento, amanhã pode fechar. As lojas americanas, que por anos e anos era uma empresa sólida, com vários negócios em paralelo, negócios na bolsa, o AME digital, com várias ofertas, várias promoções do dia para a noite. As lojas americanas entraram num novo processo, um processo de reestruturação interna, e aquele negócio que era ótimo, que era excelente, não é mais a mesma coisa. Quem botou todo o seu dinheiro investido nela teve bastante prejuízo. Ela não é a única. A Xerox, uma empresa que talvez os mais novos nem conheçam, era uma empresa muito sólida. Todos os funcionários que trabalhavam na Xerox trabalhavam na melhor empresa da época, tinham inúmeros benefícios. Hoje você olha para um lado e para o outro, aonde está essa empresa. Meu irmão, o mais inteligente de todos, que foi primeiro lugar no vestibular de engenharia eletrônica, trabalhava numa empresa com Telex. Naquela época, a Telex era de ponta, era extremamente bem remunerado como engenheiro naquela empresa. Do dia para a noite, a tecnologia criou o fax,
e o telex se tornou obsoleto. O que era de ponta, repentinamente se tornou obsoleto, saiu de linha. O meu irmão precisou encontrar um novo emprego. O que eu estou dizendo é que sim, nós precisamos conhecer as coisas do mundo, mas não podemos colocar a nossa confiança nas coisas do mundo. A nossa confiança precisa estar na palavra de Deus. Desta forma estaremos aptos para guerrear. E para você que tem vivido uma batalha financeira, você precisa sempre lembrar que a batalha financeira não é apenas uma batalha financeira. Ela pega o seu emocional, ela envolve a sua família, os seus filhos, conflito no casamento, conflito na relação do casal. Muitos de nós, cristãos, estamos vivendo a nossa vida de acordo com os costumes do mundo. E aí, tudo é um motivo para o divórcio. Porque as personalidades são muito diferentes. E quem disse que ia ser igual? Já começa que um é um homem e o outro é uma mulher. O biotipo masculino, se você estudar a anatomia do homem, é diferente da anatomia feminina. A maneira de pensar masculina é diferente da maneira de pensar feminina. Nós precisamos aprender a encontrar acordos, encontrar partes que vão entrar um na outro e conviver bem. A palavra de Deus que deixa o pai e a mãe e vão se unir e são uma só carne. Isso acontece instantaneamente no dia do casamento? Não. Ledo engano. Isso vai acontecendo ao longo do casamento. Quanto mais nos dedicamos e nos doamos, mais nos tornamos cada vez mais semelhantes. Mas tem um versículo que teve uma época que eu sofria muito e Deus me trouxe esse versículo que mostrava que o ferro com o ferro se afia. E na hora eu lembrei da cena da pessoa que trabalhava na casa dos meus pais. Ela costumava amolar a faca uma na outra. Esse versículo fala exatamente disso. Ferro batendo no ferro se afia. Significa marido e mulher, nós temos diferenças. Às vezes vamos bater um no outro, mas essa batida não é para a nossa destruição, e sim para tirar os excessos, para nos afiarmos em encontrar o acordo. Se posicione, não abra mão do que é precioso. Você precisa entender o que é precioso para você. Família precisa ser precioso para você. Família é projeto de Deus. A única forma de você vencer a batalha pela sua família é utilizando a palavra de Deus. Você não está lutando contra o seu cônjuge, por mais que pareça que essa é a verdade. Não é assim que acontece. A palavra garante. Estamos lutando contra seres invisíveis. Eles se disfarçam. Eles vêm trazer novas culturas. Uma doutrina falsa. Uma doutrina que vai fazer com que os casais escorreguem. E se não tivermos a estabilidade da palavra de Deus, vamos botar o nosso casamento por água abaixo e a próxima geração já vai ter o seu destino roubado. Porque quando os pais entram num divórcio, não há como negar que os filhos são muito afetados. Quando falamos que esse é um canal de batalha espiritual, algumas pessoas podem esperar ver os demônios por aí. Muito provavelmente você não vai ver os demônios por aí. Leia os 4 evangelhos. Aonde Jesus chegava, ele curava as pessoas que estavam doentes, ele curava os que estavam enfermos e ele também libertava as pessoas que estavam cativas e oprimidas dos demônios. Em todos os 4 evangelhos você vai ver inúmeras curas, inúmeras pessoas que foram libertas das garras de Satanás sem que os demônios se manifestassem. Em algumas ocasiões nós vemos os demônios se manifestando. A maioria de todas as libertações que estão registradas, os demônios caladinhos saíam quando as pessoas se arrependiam dos seus pecados, saíam daquele caminho errado, antigo, e passavam a viver dentro do novo caminho, tendo recebido o perdão da parte de Deus. Numa guerra espiritual, você vai ganhar essa guerra ajustando a sua mentalidade. A guerra ela vai se estabelecer em vários níveis.
Você é a pessoa que decidiu se posicionar pela sua família. Você precisa estar alimentando a sua mente. É por isso que nós oramos e trazemos estudo bíblico. É através do estudo bíblico que você vai renovar os seus pensamentos. Renovando os seus pensamentos, muitas das suas emoções já vão se ajustar, já vão sarar, já vão curar. Você vai ser colocada num patamar diferente. Você não vai mais ficar peitando as pessoas, confrontando as pessoas, porque não adianta. Não bata de frente, não brigue. Ore, recorra a Deus, se humilhe diante de Deus. Depois comece a resistir a Satanás e a reivindicar a sua autoridade de filho. Como herdeiro, você tem todo o direito e dever de usar o nome de Jesus Cristo para expulsar da sua vida e da sua família toda a interferência maligna. O caso é que muitas vezes nós não sabemos quais são as interferências malignas. É por isso que nós oramos e estudamos a palavra e Deus vai trazendo luz. Ele vai como um farol. Muitas vezes começa como uma lanterna, mostrando aonde está o lixo, aonde está o problema, aonde estão os conceitos errados. E ele vai trazendo os conceitos apropriados para substituirmos os errados pelos dele, os errados pela palavra dele. A palavra dele é verdadeira, a palavra dele é provada, a palavra dele faz com que os filhos dele prosperem. Algumas pessoas me escrevem no privado contando o sonho, e quando eu digo isso é um espírito de inveja, isso é um espírito que está agindo para trazer a sua ruína, a pessoa fica sem entender, mas eu não sou nada demais, por que isso está acontecendo comigo? Você precisa entender, bote aí dentro da sua cabeça. Satanás e todos os demônios lhe odeiam. Lhe odeiam desde que você está no ventre da sua mãe. Desde que você está no ventre da sua mãe, eles tramam de alguma forma para roubar, matar e destruir você. Roubar, matar e destruir a sua vida. A palavra de Deus nos instrui como isso funciona. Deus falando com Caim diz que o pecado está ali à porta, que cabe a Caim resistir ao pecado. Depois de ter essa conversa, Caim não resistiu ao mal. O que é que o mal faz? Através de pensamentos, através de vontades, através de desejos, construiu dentro de Caim um pensamento que a única forma de Caim ser amado pelo pai, pela mãe, de Caim ter algum valor perante Deus, era se livrando do seu irmão Abel, matando Abel. Os demônios, eles de fora colocaram esses pensamentos na cabeça de Caim. Caim poderia ter resistido a esses pensamentos, declararam que esses pensamentos, esses conceitos, aquela solução, aquela emoção, ele ia resistir, ia fechar a porta para o mal. Mas o que foi que ele fez? Ele abriu a porta para o mal. Ele cometeu uma infração. Ele matou o seu irmão. Ele passou a ser um criminoso no mundo físico e no mundo espiritual. Ele abriu a porta para os demônios, desta vez, entrarem, assolarem ele e a família dele com a permissão que ele estava dando. Somos nós que abrimos portas para o reino espiritual ou fechamos porta para o reino espiritual. Abrimos porta para o reino espiritual do bem e abrimos porta para o reino espiritual do mal. Jesus em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se me ouvires e me quiseres, eu entrarei e cearei com você. Somos nós que precisamos convidar Jesus para entrar. Somos nós que precisamos declarar com as nossas bocas, com as nossas orações, um dia após o outro, que queremos a proteção dele, que queremos a paternidade dele. E somos nós que precisamos fechar a porta para as brigas, para a discussão, para a discórdia. Nós podemos ser cada vez mais fortes, colocando aqui dentro o valor real que Deus dá para nós, as verdadeiras armas. Como vamos ter estabilidade emocional? Ouvindo o que Deus fala para nós e resistindo ao mal. Precisamos ouvir, repetir, colocar uma vez é suficiente? Não, muitas vezes vai precisar ouvir 10, 15, 20 vezes, 30 vezes, até entendermos de fato
aquilo que Deus está dizendo a nosso respeito, a respeito do nosso matrimônio, a respeito dos nossos filhos. É por isso que nós precisamos escolher bem as nossas batalhas. O nosso tempo aqui na terra está passando, o relógio faz tic-tac, tic-tac. Nós precisamos estar escolhendo as batalhas que Deus prioriza. Deus diz para buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vão ser acrescentadas a nós. Já entendemos aqui que precisamos ter prioridade, que o reino de Deus precisa ser a nossa prioridade. Buscar a justiça de Deus para o nosso casamento precisa ser a nossa prioridade. Não podemos buscar a nossa justiça para o nosso casamento. Não podemos buscar a nossa justiça para o nosso relacionamento com os nossos filhos. Senão vamos ceder às nossas emoções, como Caim cedeu. Caim estava cheio de emoções que perturbaram a sua mente, que perturbaram o seu poder de escolha e de decisão. Quando somos machucados, quando somos roubados, quando somos deixados para trás, as nossas emoções elas ficam confusas. Precisamos ter a centralidade da palavra de Deus, confiar na justiça de Deus para não tomar a justiça nas nossas próprias mãos e querer com as nossas ações corrigir a injustiça. O marido faz alguma coisa que nos desagrada profundamente. Eu pego o cartão de crédito, vou lá e faço um monte de compra no shopping. Eu agora me senti justificada. E depois, na hora de pagar essas contas, lembrar sempre que o patrimônio pertence à família. O marido já está, de alguma forma, sendo enganado, sendo amarrado pelo mal. Eu também vou abrir portas para o mal entrar através de mim e haja o mal que entra pelo marido, o mal que entra por mim, que vai assolar quem? Os nossos filhos. Se um está abrindo a porta, tem que ter alguém que tenha juízo, alguém que esteja com bom senso para permanecer na presença de Deus, declarando: Senhor, me ajuda. Senhor, essa pessoa não está entendendo, porque se ela tivesse entendendo, ela não estaria fazendo isso. O pensamento dela está entorpecido, as emoções dela estão entorpecidas. Eu também estou inclinada, eu quero me vingar, mas o Senhor diz que a vingança pertence ao Senhor. Eu quero abrir mão então da vingança e confiar que o Senhor vai tomar a frente de tudo isso. E o Senhor vai estabelecer justiça na nossa casa, justiça na nossa família, justiça nas nossas finanças. Entende? A batalha espiritual, ela se passa aqui dentro de nós. Quanto mais tivermos poder sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, poder para fechar a porta na cara do inimigo. Alguém vai lá pronta com você. Sabe qual é o poder para fechar a porta na cara do inimigo? É você fechar a boca. Quando aprontam conosco, é muito comum sairmos por aí botando a boca no trombone, falando para Deus e o mundo o que a pessoa fez conosco, o que aprontaram conosco. Falamos e falamos e falamos. Estamos abrindo uma nova porta. Poderíamos fechar a porta. Senhor, olha a injustiça, olha o que fizeram comigo, olha o que aprontaram comigo. Eu vou abrir mão de me vingar, eu vou abrir mão da minha justiça própria. Eu deposito aos pés da cruz. Tá doendo, porque tudo em mim queria pegar isso e dar um jeito, o meu jeito, mas eu vou abrir mão de dar o meu jeito, porque eu quero fechar todas as portas para que a minha família não seja afligida pelo mal, e eu quero atrair a justiça de Deus para a minha casa, para a minha vida, para os meus, que o mal que tentaram fazer contra mim, o Senhor reverta em bênção sem medida. Entende como essa batalha espiritual vai fazer com que nós possamos escrever uma nova história para nós, para o nosso matrimônio, para os nossos filhos, para a nossa vida financeira. Tudo tem a ver com a nossa vida financeira. Não menospreze os seus pensamentos, não menospreze os alertas que eu trago, não menospreze as vezes que eu digo: vamos orar, vamos pedir perdão a Deus. Um outro cristão, para você fazer a confissão para esse cristão, para que ele ore, para que a cura venha na sua vida. Com Deus, nós oramos e pedimos perdão para ter acesso à vida eterna, mas ter uma vida abundante na terra, nós precisamos que outro cristão ore por nós, para que possamos recuperar a saúde, restauração total. Deus falou muitíssimo comigo nesses dois propósitos. Muitas áreas da minha vida eu estou revendo e já estou
estou tendo muito resultado. Eu pedi uma cristã amiga minha para orar comigo uma vez, porque eu precisava, como todos, fazer confissão dos meus pecados, aquilo que estava me incomodando profundamente, aquilo que a luz de Deus bateu e eu não podia mais colocar para debaixo do tapete. Não que eu não tinha confessado para Deus, Deus tinha visto, eu sabia que Deus tinha visto, eu já tinha confessado, mas eu precisava que um cristão orasse por mim. E nós temos vergonha de confessar os nossos pecados para outras pessoas, mas eu sabia que a minha confissão fecharia portas para que a atuação do inimigo parasse, cessasse na minha vida, no meu casamento, para os meus filhos. O que era para ser um encontro se transformou em um encontro semanal. Estou fazendo uma limpeza completa da minha vida. Eu recomendo que você faça o mesmo. Eu já vejo muitos resultados e eu já vislumbro um segundo semestre muito diferente do que foi o primeiro semestre de 2024. Sua tarefa de hoje é escrever nos comentários, como filha, como herdeira, as transformações que esses dois propósitos trouxeram para você, para a sua vida. Eu compartilhei um pouco da minha, agora é a sua vez de compartilhar um pouco da sua. O nosso próximo propósito de 7 dias começa na segunda-feira, 7 estudos sobre restauração sobrenatural. Convide todos os seus amigos, mesmo os que não fizeram os primeiros 2 estudos, que eles comecem a chegar para que eles possam alcançar a restauração sobrenatural que Deus vai trazer para cada família, para cada indivíduo. Espírito Santo de Deus, eu oro com o meu irmão, eu oro com a minha irmã. Obrigada porque ele se posicionou pela própria vida, está se posicionando pela sua família. Aí nesta casa, Senhor, eu vejo uma atalaia, eu vejo uma pessoa que está na torre de vigília, eu vejo uma pessoa que fala com Deus, eu vejo uma pessoa que atrai os benefícios do reino de Deus para si e para a sua família. Eu vejo uma pessoa que está crescendo, que está amadurecendo, que está prosperando. Eu vejo, Senhor, que a luz está brilhando. Uma pessoa na qual está se colocando na posição de receber de ti as tuas bênçãos, a tua cura, a tua libertação. Ó Deus, em nome de Jesus, como tua filha, eu oro por cada um dos que se humilharam diante de ti, dos que oraram todos os dias, dos que estão pegando o estudo e aplicando nas suas vidas. É através da renovação da mente que essas famílias vão vencer de degrau em degrau, que vão estar ampliando o seu governo, o seu domínio. O Senhor colocou que cada um deles aqui cresça, multiplique, seja abençoado, seja próspero. Encare a prosperidade como o desejo do coração de Deus. Encare que Deus se agrada de saciar as necessidades do seu povo e de ainda trazer à existência os desejos do coração dos seus filhos. Senhor, nós te amamos profundamente. Nós te agradecemos pela tua palavra que é provada, pela tua palavra que vem para mudar os nossos conceitos, para mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ser. Nós te agradecemos porque o Senhor tem um destino para cada um de nós, um propósito. Nós temos propósito, o Senhor nos fez como propósito. Abençoamos cada um dos nossos irmãos que estão nesse propósito. Abençoamos suas famílias e declaramos que caia por terra todo impedimento, todo tranca-rua, todo trancamento, todo conceito errado, todo paradigma errado, toda emoção negativa, toda luta, toda batalha que estava sendo ganhada pelas trevas, que a partir de hoje haja uma reviravolta, que o teu povo possa ter a plena consciência que maior o que está neles do que está no mundo, que o Senhor colocou em nós a garantia da vitória, que é o Espírito de Deus que habita em nós, que podemos continuar, que podemos resistir, desde que estejamos nos humilhando diante de Deus, diante da palavra de Deus, resistindo ao mal. Em nome de Jesus, Satanás, nós resistimos
a toda envergadura, a toda briga, dissensão nos casamentos, nós ordenamos que saia do meio da família do teu povo, que haja restauração entre marido e esposa e marido, que haja reconciliação entre filhos e pais, entre pais e filhos, que nesse lar reine a conversa, reine o diálogo, reine a palavra de Deus, reine o acordo, que o Senhor fortaleça e prospere cada um dos que estão aqui se colocando na brecha. Deus, nós unidas oramos por todos os membros das famílias do teu povo que ainda não se renderam a Jesus. Nós declaramos que caia por terra toda resistência ao nome de Jesus, toda resistência às boas novas, toda resistência ao evangelho, que caia por terra nessas famílias, que haja salvação, cura, libertação, que haja o fluir do teu reino, que o Senhor comece a levantar pregadores, propagadores do evangelho da paz, que o Senhor levante profetas, mestres, que o Senhor levante presbíteros, que o Senhor levante pastores, que o Senhor levante apóstolos nessa família, que o Senhor levante todos aqueles que já nasceram para cumprir propósito e que o inimigo estava mantendo eles longe do destino deles, da verdadeira identidade que o Senhor tem para cada um deles. Seja abençoado, seja próspero, seja generoso, seja um propagador das boas novas da paz, em nome de Jesus. Deixe o seu legal, se inscreva no canal, ative o sininho, convide muitas pessoas e vamos ter uma restauração sobrenatural no nosso próximo propósito. Deus te abençoe. Reveja todos os estudos, eles são extremamente valiosos.